Olá, sejam muito bem-vindos ao Sila Podcast, o novo canal de conversa e análise para quem vive e respira o mercado imobiliário. A Sila é uma autoridade dominante em soluções para o mercado imobiliário comercial na América Latina, com operações no Brasil, no México e na Colômbia, e em breve mais 5 países espalhados pela América Latina. Nós cobrimos mais de 180 milhões de metros quadrados em ativos imobiliários, entre eles escritórios, galpões, shopping centers e o mais recente produto da Sila, o Multifamily, o famoso residencial para renda. Com esse podcast, nós queremos reforçar o nosso compromisso em tornar o mercado mais acessível, transparente e conectado. E para esse nosso primeiro episódio, nós vamos falar desse tema que está muito quente e trouxemos aqui 3 craques de mercado que nós vamos discutir bastante sobre o que é o Multifamily, quais as oportunidades e o que eles estão enxergando aqui para trazer em primeira mão para vocês. Hoje aqui comigo eu tenho Abelardo Sá, diretor de Infraestrutura e Energia da Fictor, Kim Azevedo, diretor de investimentos da Greystar, e Rodolfo Senra, sócio fundador da Bru Investimentos. Obrigado, Abelardo, pela presença. Obrigado você por estar recebendo a gente essa tarde. Imagina. Obrigado, Kim. É um prazer estar aqui com vocês. Rodolfo. Muito prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Imagina, o prazer é nosso. Então, para a gente começar aqui, eu queria iniciar com o Kim, com base, falar um pouco a Greystar, falar um pouco do que vocês fazem. Depois a gente passa para o Rodolfo a palavra para ele explicar um pouco da Bru, e o Abelardo vem finalizando com a parte do funding, que é a Fictor, né? Perfeito. Bom, a Greystar é uma empresa especializada no segmento de multifamily. Hoje é o maior player desse segmento. A gente começou com 10 mil unidades sob gestão. Hoje a gente já tem mais de 1 milhão de unidades sob gestão, que equivale a em torno de 30 bilhões de dólares de assets under management. E eu acho que enfatizando um pouco a história da empresa, ela é verticalmente integrada. Então a gente começou como operador. Nosso core business é a operação, é o que a gente gosta, é de conviver o dia a dia com os moradores, entender os anseios, como melhorar a experiência do cliente. E quanto mais a gente opera, mais ativos a gente tem sob gestão, mais dados a gente tem do que as pessoas buscam, o que eles valorizam no empreendimento, e a gente funila essas informações para o braço de desenvolvimento. Então, a gente desenvolve produtos pensados para multifamily, desde a prospecção com o tamanho da unidade, as localizações que fazem mais sentido, até o desenvolvimento do projeto, buscando criar áreas comuns, unidades eficientes conforme o ticket de locação da região, e claro que tudo isso resulta em uma operação mais eficiente, um resultado melhor para o investidor. E aí, unindo uma operação eficiente com um desenvolvimento inteligente, a terceira vertical da empresa é o que a gente chama de Investment Management ou Asset Management, é fazer a gestão dessa carteira de investimentos para grandes investidores, fundos de pensão, family offices e gestoras que querem ter exposição a essa classe de ativo que, em tese, é mais resiliente que outras classes que a gente tem visto. Então, assim, resumidamente, é um operador que desenvolve também, incorpora e faz a gestão da estratégia, da modelagem financeira, dos retornos para entregar o resultado para o investidor. E ela tem presença em 14 países. A gente começou a expansão internacional em 2013, México e Europa. E hoje a gente já tem uma presença consolidada na América do Sul, na Ásia, e acho que o próximo passo da empresa é consolidar mais os fundos regionais, então fundo americano, fundo europeu, fundo asiático, fundo da América do Sul, e um dia ter um fundo mais global que o investidor consiga aportar e ter uma diversificação global de uma carteira multifamily. Sim. Rodolfo, seu foco na Bru sempre foi residencial, certo? Mais ou menos. Na verdade, a empresa foi fundada em 2012. Nós somos uma gestora focada 100% no mercado imobiliário e chegamos a fazer investimento em outras classes de ativos. Fizemos um corporativo, temos um projeto de logística. Enfim, o time tem experiência nas diversas classes de ativos. Em 2018, a gente estava querendo levantar um novo fundo e nos posicionar, e aí escolhemos o residencial. Começamos fazendo permuta imobiliária, que na verdade a gente compra terreno e permuta com incorporadores e participa do resultado de vendas através dessas permutas. Em 2021, a gente evoluiu para o crédito, também focado muito no financiamento, a produção de residenciais verticais. Hoje nós temos aproximadamente 45 projetos
residenciais na cidade de São Paulo, com mais ou menos 30 incorporadoras. Caramba. Se a gente fosse uma incorporadora, a gente teria aí um VGV de venda dos projetos, né? Não só a nossa parte, mas também do incorporador, de aproximadamente 5 bilhões de reais. Caramba. Então, essa experiência que a gente adquiriu através dos projetos de permuta e de crédito foram a base, serviram como base para esse passo natural que aí foi a entrada no multifamily. Ô Abelardo, a Fictor tem presença consolidada em infraestrutura e serviços financeiros, né? Por que vocês escolheram multifamily? Hoje a Fictor, na verdade, é um grupo, uma holding de private equity, que ela tem 3 pilares, né? O primeiro pilar, pilar de alimentos, que é um pilar que a gente está bem consolidado. Hoje a gente tem capacidade de abatimento de uns 600 mil frangos por dia, né? Também na parte de comercialização de grão, na parte de alimentos. Na parte de serviços financeiros, a gente tem uma presença muito forte na parte dos FDICs. E na parte de infraestrutura, que a gente chama de infraestrutura e energia, a gente tem 3 pilares distintos, que é a parte de real estate, imobiliário, parte de energia em si, que a gente tem atuado aí, iniciamos com um projeto de descarbonização da Amazônia, atuando lá no sistema isolado, e recentemente a gente fez uma aquisição de uma investida na parte de tecnologia, como eu vinha te falando antes da reunião aqui. Na parte de desenvolvimento imobiliário, a gente tem atuado, basicamente a gente está no mercado investindo e desenvolvendo projetos desde 2012, basicamente a gente se conheceu, abril, a gente se conheceu no mesmo ano de fundação, a gente basicamente entrou junto no mercado, como empreendedores, assim, posso dizer, e a nossa tese inicial era incorporar ativos de infraestrutura, que envolvesse ali a parte de desenvolvimento, logística, desenvolvimento urbano, e em 2023 a gente resolveu verticalizar isso, então hoje a gente tem uma divisão muito forte de desenvolvimento urbano, loteamento, a gente tem um land bank interno muito grande nosso, que a gente vem acumulando aí na última década. A gente tem uma operação de logística urbana, uma operação que a gente consegue combinar ali 8 produtos diferentes, começando pelo fulfillment, passando pelo cross-docking, self-storage. Dentro das cidades? Dentro das cidades. Legal. Tá? É uma operação de last mile. A gente já estamos há um ano fazendo a modelagem ali dessa operação, calibrando um pouco melhor. A gente tem como sócio a Guarde Mais na operação e na tese de ativos estressados em centros urbanos. Inclusive, o primeiro ativo que a gente pegou é um ativo da Abril, né? Que a gente fechou isso em 2023, 2021. E por último, a gente tem essa parte de multifamily, que é uma coisa nova para a gente. Confesso que quando veio a palavra, a gente sempre confunde com multipropriedade, que dá uma confusão. Todo mundo que você fala acha que é atentado à economia pública, né? Mas, assim, foi uma coisa que nos encantou. A gente acabou mergulhando, acabamos, enfim, recebendo os taglines aí, que é um produto que melhor produto americano, produto financeiro dos grandes fundos, queridinho dos grandes fundos, né? Que melhor se comporta, que melhor vem se comportando nas últimas 5 décadas aí. E aí a gente resolveu olhar para isso a fundo, visitamos operações da Greystar no Chile, em Nova York, conhecemos o time. Na verdade, surgiu através de uma oportunidade, né? Que hoje a gente tem as 3 premissas nossas a governança, né? Que a gente preza pela governança, a questão de achar em desafios oportunidades, né? E terceiro, usar a tecnologia como desenvolvimento, como sustentabilidade, né? Tecnologia, sustentabilidade econômica, etc. Então hoje a Greystar traz isso no portfólio dela. A Abril traz a questão da governança, né, que enfim, sempre foram referências para a gente no mercado imobiliário, inclusive sempre nos receberam muito bem aqui em São Paulo. E a gente resolveu acreditar nessa tese disruptiva, né? Obviamente tem... E a gente acredita nesse alfa dos novos entrantes. Obviamente tem mais risco, né, que é um mercado desconhecido, mas você tem um alfa aí, um delta, na verdade, que você pode surfar enquanto isso não se torna um produto conhecido e bem difundido no mercado. Então, a gente vê esse movimento muito claro lá no Chile, a gente viu a curva do yield on cost, como é que ele vem comprimindo com o tempo, né? Então, a gente quer surfar essa primeira onda, e a nossa tese aí é criar um fundo bem robusto. A gente segue uma linha só com a Greystar no Rio, né? A gente vem achando
alguns produtos e desenvolvendo Fictor e Greystar, mas já fechado para incorporar uma vez que a gente atinja as condições precedentes ali no fundo da Abril. Ah, legal. A gente está falando aqui desse fundo, vamos falar um pouco, se puder explicar aqui como surgiu, qual que é o produto, o tamanho do fundo, só para ficar mais claro aqui para o nosso público. Sim. Bom, como o Abelardo bem colocou, acho que aqui foi empresas que se escolheram, né? A gente, da nossa parte, fez muita diligência para escolher o parceiro de operação na Greystar, e a parceria com a Fictor é algo de uma década praticamente, ou talvez um pouco mais, e a gente se conhece e já temos negócio juntos. A gente, na Abril, a gente tem uma capacidade de originação de terrenos muito grande, pelo que a gente tem feito, esses 45 projetos que eu citei anteriormente, e surge muita oportunidade. Tá? Então, das nossas premissas é justamente saber comprar bem os terrenos, saber fazer o desenvolvimento muito bem feito, de mãos dadas com a Greystar, na concepção do projeto e fazendo com que o projeto seja totalmente moldado para a operação de locação, tá? E a tese vem muito da nossa percepção de que na pirâmide social brasileira você tem o topo, que está muito bem atendido, e está muito bem atendido, principalmente nesses momentos de juros mais altos. As incorporadoras elas acabam focando bastante no alto padrão, e aí a gente atende esse público através das nossas permutas. Nossas permutas são todas de alto padrão, médio, alto e alto padrão. Você tem a base da pirâmide, que é muito bem servido pelo sistema Minha Casa Minha Vida, e você tem o miolo, que é sempre a classe média que... É o filho do meio, é o desassistido. Pois é. Por um lado, a renda salarial da família é cada vez mais comida pela inflação. Por outro lado, taxa de juros mais alta implica em financiamento mais caro. Também um fenômeno muito importante recente é o preço do metro quadrado construído do imóvel residencial, que tem subido muito em função de custo de material, em função das restrições de oferta impostas pela lei de uso e ocupação do solo. Tudo isso faz com que esse cara fique, o cidadão da classe média, ele fique muito sem opção, e o multifamily vem justamente resolver essa questão. E só para finalizar, uma outra convicção é a mudança de mentalidade, né? Os jovens de 20, 30 anos, eles querem mais liberdade. Então, eles moram hoje aqui, depois de amanhã eles querem morar do outro lado da cidade ou noutra cidade. Então, esse apego a ter a residência também já é uma coisa que não é tão enraizada na cultura como era 20, 30 anos atrás. Na prática, que você traz o terreno e a Greystar analisa demanda, renda, etc., quais dados que vocês analisam para dar é um bom negócio, não é um bom negócio? Acho que a gente tem trabalhado juntos procurando ativos perto de linhas de transporte, estações de metrô, que você não precisa estar necessariamente nos bairros mais nobres da cidade, você pode estar nas franjas, mas você consegue chegar no teu emprego em 20, 30, 40 minutos no máximo. E aí você oferece para esse público que talvez só poderia comprar em regiões muito mais afastadas, você oferece um produto nessa franja de locação, a gente coloca uns atributos para diferenciar o produto, por exemplo, vaga, é uma coisa que ele não conseguiria comprar um imóvel com vaga naquela franja. Com vaga ele teria que comprar mais longe. Então ele topa locar, está mais perto do emprego, e esse é o público que a gente tem discutido, assim. A gente olha também a escala necessária ali para diluir os custos fixos da operação. Então, ativos com pelo menos 200 unidades, 8 mil de área privativa, que você tem uma escala boa. E eu acho que, assim, outros elementos que a gente tem visto também, assim, são bairros que têm uma oferta pequena, então a gente não vai ter competições, que tem uma migração entre bairros forte, que tem demanda ali. São alguns dos pontos que a gente tem visto, assim.
Além do investimento, a Fictor vai fazer uma cogestão? Como é que vai ser essa... Hoje a gente optou por entrar por esse capital intensivo, né? Esse primeiro dinheiro ali para poder colocar o fundo de pé, garantir o primeiro projeto. Quanto que é o capital? Hoje a gente está com... Nosso comprometimento é de 100 milhões nesse primeiro fundo. 100 milhões. Da Fictor, né? O fundo inteiro, a gente vai chegar a 1 bi, né? Mas em diversas fases. Entendi. Tá? E aí agora a gente vai estar se preparando para uma captação, né? O Rodolfo pode me desmentir se eu tiver besteira aqui. Não. Mas a ideia é a gente atuar como cogestor, né? E a gente ficar numa figura ali de uma classe especial ali dentro do FI, né? Então a gente vai garantir isso e vamos abrir aí as rodadas para captar o restante do fundo. Mas não é pessoa física, né? Captação é... Nesse primeiro momento, a gente está mais próximo da nossa base, que são investidores profissionais. Mas a gente tem, sim, a intenção de captar, para chegar em 1 bilhão, 2 bilhões, esse fundo, obviamente, vai ter que ir para o varejo, para a pessoa física, investidor de bolsa mesmo. E vocês já têm ativos, já tem algum ativo feito já? Vão estrear como? A gente tem um primeiro terreno comprado na Rua Aurora. Centro de São Paulo. Centro de São Paulo, e estamos em processo de aprovação do projeto. E temos 2 outros ativos muito bem encaminhados, ainda não dá para revelar porque ainda não está sacramentado, mas não vamos prejudicar. Muito próximo da gente colocar na nossa carteira, e são ativos que estão muito mais próximos da data de inauguração. Então, a gente tem condições aí, talvez nos próximos meses, já estar operando efetivamente. E, além disso, tem mais 3 projetos ou já contratados, em fase de diligência. Contratados, eu quero dizer assim, a gente tem uma opção de compra, sim, ou muito próximo disso. Esse produto do centro é um público classe média de locação de quanto, mais ou menos? Na região, não especificamente esse, porque até entregar, etc. A gente está falando de um valor de locação entre 100, 110, 115 reais o metro, ali, assim, na média. Assim. Então, dependendo das tipologias, já falando de tickets que vão de 2,5, 3, 3,5, até no máximo 4 de ticket de locação. O centro do Rio também está sendo bem procurado, né? A gente teve até num evento lá do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro começou agora a desenvolver, né, o residencial para renda. Vocês também estão pensando em ir para o Rio ou focar em São Paulo? A gente está, na verdade, já está no Rio. A gente tem lá, como eu falei, a gente tem um compromisso de desenvolver e incorporar esses ativos no fundo da Abril, né? Foi decisão nossa avançar sozinho pelas particularidades do Rio, né, sem Abril. E a gente tem hoje um imóvel em obras em Botafogo, que a gente fez aquisição. A gente já tem a Greystar com 2 contratos assinados, de desenvolvimento e de operação, DMA e PMA, que eles chamam, né? E fizemos agora, recentemente, há 3 semanas, uma aquisição de um ativo na Barra da Tijuca. E a gente está na fase de estudos, junto com toda a parte de arquitetura e engenharia da sede da Inglaterra lá. E o centro é a menina dos olhos. A gente está ali, já batemos na trave algumas vezes. Tem um programa Reviver, né? Que é um programa que está atraindo bastante investidores. A gente acredita muito na tese ali do município, né? Da transformação, da vocação do centro. A gente tem aí, hoje, firme ali, que a gente deve... A nossa tese é ter de 2 a 3 ativos ainda esse ano ali, já adquiridos no centro do Rio. Os 3 na tese de distressed, mudança de uso. Daí você entregar mais rápido. Acho que é um ponto bem interessante, porque quando ele brifou assim, que tipo de oportunidade a gente está procurando, a gente não está procurando terreno a preço de mercado, competir com a incorporadora. A gente está procurando ativos que realmente estão fora do radar das grandes incorporadoras, tanto no Rio e São Paulo, com estratégias ou de greenfield, quando você consegue adquirir
uma estrutura interessante, ou retrofit quando você está comprando muito abaixo do preço de mercado. Então, eu acho que esse que é a grande sacada aí para o Rio de Janeiro, de oferecer um produto multifamily em ativos retrofitados de escritório para residencial, com todos os atributos que a gente encontra no multifamily, o padrão Class A que tem aqui em São Paulo, né? E aí tem que ser, na verdade a ideia é essa, a prefeitura ajuda já, né, na questão do reviver, que você, na transformação, você ganha ali um certo crédito para negociar com outros incorporadores, e a questão do distress é para absorver o risco do Rio, né? A gente sabe que tem ali um certo desconhecimento, tem um certo medo ainda do mercado de voltar para o Rio, pelo histórico, né? E mais, eu acredito ainda nos próximos 3, 4 anos aí que o Rio vai ter outra cara e a gente quer participar disso. Na nossa visão aqui, Sila, né, como eu comentei, a gente tem ali um acesso muito forte no Secov do Rio de Janeiro. Tem esse trabalho muito forte ali, o próprio Secov ajudando bastante a prefeitura através do Cláudio Ermolim e outros players de mercado, mas tem também a questão uma das coisas que eu falei recentemente lá, é a volta da Bolsa de Valores para o Rio de Janeiro, né? Se você pegar o maior ocupante de escritórios corporativos do Brasil é o setor financeiro. Então, o setor financeiro migrou do Rio de Janeiro todo para São Paulo, né? Você anda na Faria Lima, você escuta muito carioca falando, né? Verdade. Então, essa iniciativa do prefeito de voltar com a Bolsa de Valores, eu vejo muito positiva para poder trazer de volta um pouco do mercado financeiro, que é um grande tomador de área. E, naturalmente, quando a gente olha para o modelo de trabalho híbrido, né? Nós também atuamos bastante monitorando esse coworking, etc., e essa questão de trabalho híbrido. O Rio de Janeiro começa a ter muito mais sentido, né? Você pode trabalhar 3 vezes de casa, 2 vezes do escritório, então você tem ali uma liberdade para ir numa praia, etc. Então o multifamily ele vem, né, para coroar todas essas iniciativas que estão tendo no Rio de Janeiro, né? Eu apesar de ser de São Paulo, tenho gostado muito de ver o que está acontecendo. E o Rio já é uma realidade, né? O centro do Rio ali, você passa, ele já está diferenciado, ele já tem bastante coisa, bastante volume, né? Eu acho que vocês vão... E a gente, o ativo lá no Botafogo, por exemplo, assim, tem zero, assim, é difícil até precificar, porque competição na região né? Tem referência. Até pesquisas que a gente vem fazendo aí semanalmente de locação mesmo, né? A gente não acha o nosso produto ali em Botafogo, no OLX, por exemplo, a gente não acha. Então, é uma coisa, obviamente, que a gente não tem muita referência, mas a gente acredita que existe uma demanda, especialmente pelas indústrias de óleo e gás que optaram por estar ali em Botafogo, né? Com certeza. E aí tem a questão do mid-stay também, que a gente acredita que Botafogo também vai ter bastante público do mid-stay ali, que é o que os executivos de petróleo ali, multinacionais, buscam. E, enfim, o Rio de Janeiro é o que você falou, o pessoal quer ter experiência ali, né? Então, assim, eu acho que o multifamily ele vem a casar com a cara do Rio também, né? Vai ter um público diferenciado, o cara que trabalha de escritório, cara, a gente vê muito isso lá, de pessoas que optam por passar 6 meses no Rio, trabalhando à distância, muito gringo que vai, então seria mais uma opção para eles ali estarem... O desafio vai ser essa capilaridade de oferecer long quando faz sentido, short, mid e time de operações fazer acontecer nas diferentes dinâmicas que vai ter no Rio de Janeiro. Porque é um mercado novo, assim, a gente realmente não sabe o que esperar, se tem mais demanda short, mid ou long. Eu tenho que, assim, não dá para chutar, né, mas... Tem que contratar a Sila, né? A gente pode. A Grace já é um clientaço nosso. Rodolfo, você colocando esse multifamily dentro da classe de ativos aí da sua carteira, né? Expectativas aí, retorno, quando a gente olha para os ativos que você comentou, né? Residencial, você tem um fundo lá de logística, o corporativo. Trazendo esse novo aí, quais são as... Então, justamente, até para dar um pouco mais de cor, aquilo que o Abelardo comentou, que a gente está focado em São Paulo e ele começou no Rio de Janeiro, justamente porque a origem do Abelardo, ele mora no Rio, conhece a cidade profundamente, como a gente conhece São Paulo. O que a gente não pode é errar nesse começo, e o nosso foco é comprar muito bem os ativos, os terrenos, para poder fazer a conta funcionar numa economia em que a taxa básica de juros
14%, 15%. Né? Então, a nossa expectativa é que a gente consiga, dessa forma, comprando bem os imóveis, construindo com eficiência, fazendo projetos que tenham racionalidade, fazendo os projetos com os amenities que são necessários para você agregar valor, né? O tal do mercadinho, cowork, etc. e tal, que a gente consiga o yield muito similar ao que um investidor incorporativo vai ter por um yield na casa aí dos 12%, 13% mais inflação no nível do ativo. Tá? Yield on cost. Yield on cost, Essa é a expectativa de vocês também. Buscando. Quando você parte para um retrofit é mais difícil, né? Não. Assim, a gente está olhando, por exemplo, um retrofit que ele é meio retrofit, meio desenvolvimento do zero. Depende muito do projeto. Né? Nesse caso, a gente está olhando um prédio que ele era corporativo, com a estrutura toda periférica. Então, nesse caso, a complexidade do retrofit ela é menor. Né? A gente consegue efetivamente ganhar um pouco de eficiência em função de fundação e estrutura que já estão lá. Aí o resto é tudo do zero. Quando a gente olha para produto, você que é uma empresa global, tem diferenciação, por exemplo, um produto da Europa com um produto no Brasil, com um produto no Chile, nos Estados Unidos, ou é muito parecido assim? Uma boa pergunta. Eu acho que os executivos da Grace já falaram que é 70% igual e 30% específico para a região do país. Assim, o que eles já perceberam aqui, o psicológico dos nossos clientes, tanto no Japão, China e Europa, é muito parecido. São pessoas que estão numa fase de vida, que optam pela locação, pela liberdade, pelas questões que o Rodolfo trouxe, e buscam amenidades que complementam esse estilo de vida, academias robustas, áreas de coworking, um lifestyle ali de saúde e bem-estar. Mas aí tem a parte da tropicalização, que tem a ver com o Brasil. Por exemplo, na Europa, muito difícil ter varanda. Ou você faz a varanda ser um diferencial. Então, coloca só em algumas unidades varanda e a pessoa que está disposta a paga mais pela varanda. Aqui no Brasil, já é um given pelo zoneamento, pelo uso, que você vai aproveitar esse potencial construtivo. E aí, parte do desenho, do layout, como você torna essa varanda eficiente. Porque eu já vi muitos projetos para locação que varandas muito grandes ou externos que a pessoa não coloca valor ali, não consegue aproveitar o espaço interno, assim. Essa é uma diferenciação. Tem outras questões, por exemplo, uma coisa boba, mas o sistema de ar-condicionado na Europa, que é muito, e nos Estados Unidos, muito comum, centralizado. Aqui no Brasil, a gente até testou os dois, né, centralizar e usar o sistema split na varanda, e entendeu que aqui no Brasil o custo adicional e até a eficiência energética depois na operação não compensa esse custo, assim, de fazer um sistema VRF central. E é melhor seguir o mercado, que é usar o split na varanda e já prever no projeto uma área ali técnica para isso. Então, são essas nuances assim que a gente vê região a região, mas em relação a tipologias, áreas comuns, eles tendem a ser mais parecidas do que diferentes, assim. E eu acho que mais do que isso, uma das coisas que impactou bastante a gente foi a visita, né? Quando você visita as operações da Greystar, a gente achava que existia a possibilidade de fazer multifamily parcial, né? E, enfim, quanto mais a gente foi se aprofundando no assunto, a gente viu que, na verdade, tem que ser um único dono, tem que ser uma única gestão. Eu acho que funciona muito parecido com o shopping center, né? Você vê que as operações, ela tem alma, entendeu? É diferente. Então, assim, isso é uma das coisas que discutiu o Rodolfo, enfim, na sua sagacidade aí de analisar, né? A gente falou com bastante gente no mundo inteiro, e é um negócio, até para analisar o contrato, né, Rodolfo? O Kim quase infartou aí para ter o retorno das minutas. A gente viu que era muito complexo, e a gente entende o valor hoje de um bom operador e com track record, que não é uma operação simples, né? A gente tem visto muita gente querendo abrir e desenvolver operações próprias, não é uma administração de condomínio, é muito diferente. Com a própria visita guiada, você vê que você tem que emocionar o potencial cliente, e de fato isso é uma coisa que um cara não consegue
É uma cultura que você não cria do dia para a noite, entendeu? Então, isso foi uma coisa que impactou bastante a gente com a Greystar. Isso até é interessante. Muita gente pergunta por que o multifamily é o último ativo, classe de ativo, a institucionalizar nos diferentes mercados. Não foi diferente. Por exemplo, na China, também, escritório, logística, retail, consolidou antes institucionalmente, depois o multifamily. Austrália, a mesma coisa. E muito, acho que é por conta disso. Assim, tem uma complexidade operacional que não tem no shopping, que você está trabalhando com 3, 4, 5, 8, 10 escritório e logística, que são um pouco menos inquilinos. A gente aqui no Brasil, a gente está falando de, hoje em operação, 2.000 apartamentos. Então, fazer a gestão de 2.000 inquilinos. Assim, tem uma complexidade, sistemas, a experiência do cliente, que é isso que adiciona um pouco da nuance complexa que o Abelardo trouxe. Assim. Mas eu acho interessante essa pergunta, porque o multifamily tem sido sempre a última classe que está institucionalizando. Só para complementar o que o Kim falou, agora, por outro lado, você analisa os dados do mercado americano, que é um mercado que tem dados abundantes e por várias décadas, é a classe de ativos com menor volatilidade e maior consistência de retorno comparado com escritório, com qualquer outra classe. Eu acho que é a principal, né? 1,7 trilhões, mais ou menos. 60% dos fundos lá são ancorados em residencial para renda. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, né? O quanto vocês acreditam no potencial do Brasil? Porque a gente está engateando. Os próprios fundos imobiliários, né? Se a gente for analisar aqui, a gente está chegando a 3 milhões de investidores no Brasil. Ainda é muito pequeno, né? Se pegar a porcentagem da população, a gente tem 200 milhões de habitantes. Você pega os Estados Unidos, esse é um número. O quão profundo vocês acham que é esse mercado aqui? Eu acho que é um mercado com muito, muito potencial. É um mercado que, como você bem disse, está só começando. Tem esse desafio do custo de capital ser uma certa barreira, né, de novos entrantes. Por isso tem que saber fazer, né? Por exemplo, a gente analisou muito, por exemplo, comprar estoques em prédios residenciais que já vendeu lá 30%, mas 70% das unidades. Essa conta não fecha, né? Quer dizer, não só pelo preço que você vai pagar pelo metro quadrado, mas também porque você vai ter um problema de gestão gigantesco lá na frente, né? Você tem que pensar nos detalhes, por exemplo, da portaria, né? O cara do short stay vai chegar lá, como é que ele vai ser recebido, como é que ele vai fazer para entrar com segurança no prédio. Então, tem uma série de pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Por isso que a gente demorou muito, estudamos muito. Essa é uma coisa que na Abril a gente faz por bem e por mal, a gente analisa e só entra no segmento quando tem convicção. Mas, dito isso, ainda mais se a gente tiver aí, eu acredito no Brasil no longo prazo, eu acho que a taxa de juros mais civilizadas, quer dizer, a gente está conseguindo colocar esse bicho de pé num ambiente de taxa de juros bem estressado. Se as coisas melhorarem, não precisa ficar maravilhoso, não precisa ir para 5%, mas melhorarem, né, acho que a gente tem muito potencial. Eu acho que a grande incógnita também é a liquidez dessa classe de ativo. Na hora de vender um portfólio, hoje não tem um mercado de FII maturado de renda residencial, não tem fundos de renda que estão adquirindo ativos que foram desenvolvidos oportunisticamente por diferentes players. E a gente já tem isso em logística, shopping e outras classes. Então, acho que isso também falta, essa maturação dos compradores FIIs e fundos que estão ali adquirindo ativos estabilizados, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é isso que a gente vai... Muito que o Abelardo falou, a gente quer capturar essa oportunidade. É muito difícil criar um portfólio. A gente tem aí empresas que estão tentando fazer portfólio há algum tempo e bater a barreira de 3 mil, 4 mil, 5 mil unidades demora. É muito difícil. Então, a gente quer aproveitar a expertise aqui das sinergias, né, dessas três empresas para conseguir criar um portfólio significativo e que tenha valor lá na frente. Esses três negócios que a gente tem já possivelmente vão estar operacionais nos próximos 2, 3 anos, a gente tem capacidade aí de chegar em 700 unidades. Então, a gente está bastante otimista em relação a ser um first mover e criar um portfólio de qualidade, que isso, tenho certeza, lá na frente vai ter bastante valor.
Com certeza. Tem uma coisa que eu sempre falo, né, e agora cobrindo esse mercado, a necessidade de moradia, todo mundo precisa ter um lar para morar, mas você não precisa de um escritório para trabalhar, você não precisa de um shopping para comprar, então você não precisa de um logístico para armazenar, você pode ter várias soluções, mas morar é fundamental, né? E vocês que são do ramo residencial têm um déficit habitacional gigantesco, né? Então, é um produto que eu acho que tem, assim, opinião de um pouco leigo, velho. Trabalhei bastante no residencial, 10 anos agora que eu levo a Sila na parte corporativa, né? Mas é um produto que eu, assim, tô me apaixonando cada vez mais, assim. É um negócio que... E quando a gente olha numa conta... Qualquer conta burra que a gente faça aqui, né? O dinheiro que você tem de comprar um apartamento e deixar no banco rendendo 14% ao ano, você paga o aluguel, ainda sobra dinheiro para você viver, ainda tem teu patrimônio lá, né? Então é um pouco... Acho que da cabeça dos jovens, né? Exato. Eu queria... A gente já está, infelizmente, quase indo para o final aqui. Eu queria só... Como a gente está pegando esse primeiro episódio de podcast, é um produto novo, a gente falou algumas coisas aqui que para nós acaba sendo o nosso dia a dia, mas para nossa audiência não. Quando a gente fala aqui de short, mid, long stay, short stay, quantos dias na experiência de vocês, o middle e o long stay, para diferenciar? Sim, bem basicamente, o que eu estou definindo de short é de diária até 30 dias, a partir de 1 mês, 3 meses, 6 meses, mid stay, e a partir de 12 meses a 30 meses, o long stay. Como que a gente tem definido os buckets. E vou fazer aqui uma pergunta que pode até não encaixar, mas eu acho que muita gente que está nos assistindo aqui deve pensar. A gente está vendo um movimento global, né, no mundo, a questão do Airbnb, né? O quanto isso prejudica ou favorece a operação de vocês? A gente tem uma parceria exclusiva com a Airbnb, que é uma parceria bem interessante, que ainda não conseguimos trazer para o Brasil, mas está no nosso pipe. Legal. Mas a parceria que a gente consegue... O locatário que aluga long stay com a gente, ele consegue alugar pelo Airbnb a plataforma dele com a Gracer fazendo a gestão para ele. Então, ele vai viajar no final de semana, o apartamento long stay fica para locação de short com a gestão da Gracer e ele recebe um rebate no valor de locação. Então, a gente está usando o Airbnb como uma alavancagem para conseguir mais demanda para o long stay, que a pessoa às vezes entende, posso até ganhar um dinheiro extra com a plataforma Airbnb e um ativo da Graystar, assim. Que interessante. Então, é uma coisa que, não sei se chega no Brasil, né, essa... E a gente vê no final essas plataformas de Booking, Airbnb como um complemento. Então, quando a gente faz short stay, a gente usa essas plataformas. Então, eu tenho 10, 15, 20% das unidades no Booking, no Airbnb, ajudando exatamente a receitar melhor o proprietário. Então, quando tem a demanda long stay, vai no long stay. Quando a gente entende que tem uma ociosidade no ativo, a gente complementa com essas empresas de Booking, Airbnb para aumentar o yield. Então, a gente realmente enxerga como uma estratégia complementar ao retorno que a gente tem entregado. Nos teus produtos aqui, Brasil, a grande maioria é short, mid ou long? Não, aqui em São Paulo, diria, sei lá, 80%, 70%, 90% long stay, e a gente está trabalhando com a ociosidade do ativo no short. Esse provavelmente vai ser o nosso foco sempre, assim. O foco é o long stay, entregar aquele yield mais constante, resiliente, e não entrar num ativo quase 100%, 90% short stay, que tem uma ociosidade muito maior na ocupação. E essas unidades de vocês, desse produto aqui que vocês estão fazendo junto, vão vir imobiliada, semi-imobiliada? O que a gente tem visto, mercados novos, que nem no Rio de Janeiro, é começar com uma porcentagem imobiliado e aí ir imobiliando conforme demanda. Então, você não tem aquele capex 100% do ativo do D0, você faz um capex de 30%, 40% no início, vai entendendo a demanda e vai escalonando com os fornecedores que a gente tem parceiros, conforme a demanda que vai aparecendo. Esses fundos, finalizar aqui, tem prazo, por exemplo, 7 anos a gente tem que realizar o investimento, ou o fundo que vocês estão montando aqui A gente tem a intenção de ser um fundo perpétuo. Perpétuo. Né? Exato. É exatamente como os fundos de laje, de galpão. Então, vocês começam agora meio family and friends e depois vocês vão ampliando, vão para a bolsa e... no Family and Friends não, é o capital bem institucionalizado, porque o capital é basicamente vindo de multifamily office, family office. Family and Friends que eu digo, não
Family and Friends profissionalizado, né? Exato, para passar essa primeira J-curve, né? E colocar esses ativos em operação e eventualmente fazer um IPO na bolsa. Pô, claro. Você vê demanda de institucional de fora, agora com todas as questões dos Estados Unidos? A gente está vendo um movimento que muito investidor está saindo dos Estados Unidos, alocando na Europa, Ásia, mas tua visão para o Brasil, se ele vai conseguir pegar um pouco dessa demanda? O nosso público, desde 2018, é muito multifamily office nacional. Essa demanda do estrangeiro se interessar por real estate no Brasil está meio longe, mas o que eu vejo são esses multifamily office que fizeram um grande movimento de alocação fora, né, do país nos últimos anos, começar a olhar de novo o Brasil e balancear. Infelizmente, ou felizmente para nós, a gente começou a ficar relativamente um pouco mais bonita aí nessa foto. Bom, infelizmente a gente tem que encerrar aqui um bate-papo maravilhoso. Queria deixar aqui meu agradecimento a vocês, a Belário, que veio do Rio de Janeiro, Rodolfo, Kim, cliente nosso, grande amigo. E para vocês, espero que vocês gostem. Esse é o começo de uma longa jornada. Nos vemos a cada 15 dias com um episódio novo nas redes sociais, nos principais canais de áudio, Spotify, Apple Music, Deezer, entre outros. Até breve.